Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é um dos principais livros religiosos da Terra, um hino ao espírito, ao desenvolvimento do nosso como espírito imortal e trazido para nós há mais de 5.000 anos. Retrata as nossas guerras íntimas, onde nós temos que lutar para enfrentarmos a nós mesmos nas buscas da nossa evolução e da nossa liberdade como espírito imortal. Assim, aprendendo a vencer a nós mesmos, aprendendo a vencer as nossas adversidades íntimas, saberemos ouvir os búzios sagrados da espiritualidade superior, ou seja, teremos melhor intuição para captarmos os pensamentos bons dos bons espíritos, dentro do ciclo da vida, onde faremos sempre o possível para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Conversa 6. Yoga do autodomínio. O Senhor Krishna disse: aquele que cumpre ativamente o seu dever, sem esperar ganho pessoal, é um verdadeiro sannyasin. Este é um yogi, e não aqueles que vivem sem fogo e sem deveres. É importante a gente cumprir bem o nosso dever. O melhor ganho pessoal que nós temos é fazer as nossas tarefas, cumprir nossos trabalhos, fazer aquilo que precisamos fazer, etapa a etapa, dentro do processo de crescimento, de aprimoramento espiritual que nós estamos fazendo. Portanto, cumprir bem o dever é melhor do que aqueles que vivem sem fazer coisa alguma. Fica a saber, ó Pandava, que aquilo que se chama sannyasa é o yoga. Não pode transformar-se num yogi aquele que não renunciou aos desejos terrenos. Portanto, quando você vai trabalhar intimamente para transformar no verdadeiro yogi, num ser religioso que tem autodomínio sobre sua mente, seu jeito de ser, suas ações, para conseguirmos tudo isso, precisamos então renunciar nossos desejos terrenos, renunciar aquilo que nós vemos de valor aqui na Terra. Mas lembre-se, renunciar ao desejo terreno é não dar a eles valores superior ao seu ente espiritual, não é deixar tudo de lado. Portanto, temos que cumprir bem o nosso dever. Que, com a ajuda do Atman, o yogi descubra o seu próprio Atman, e que nunca rebaixe o Atman de novo. Pode-se ter amizade com o Atman e pode-se ter inimizade com o Atman. Quem conhece o Atman é amigo do Atman. Quem se opõe ao Atman é inimigo do Atman. Atman é o espírito. Então nós temos que estar em paz com o nosso espírito, sintonizando com as nossas forças do bem, sintonizando com as nossas forças superiores, para alcançarmos a verdadeira paz, para alcançarmos o nosso empreendimento íntimo de crescimento, de aprimoramento do nosso ser espiritual. Busquemos então trabalhar intimamente por nos fazermos melhores, trabalhar intimamente por edificar as forças do bem em nosso coração, em nossa alma, para elevarmos-nos ao Pai com fé, com segurança e com a devida serenidade. Quem conheceu o Atman alcança a calma completa porque encontra refúgio na consciência divina. Quando o seu corpo está no frio ou no calor, em situações de alegria ou de pesar, na honra ou na desonra. Consciência divina também é chamada de Paramatma. Então, nós temos que treinar a desenvolver esse conhecimento e ao termos conhecimento de que somos um ser espiritual, que estamos convivendo conosco mesmo, lutando contra as nossas imperfeições e buscando nosso crescimento espiritual, nós vamos tendo refúgio nessa consciência divina de saber o que é certo e o que é errado. Então, a nossa situação torna tal que o frio, o calor, alegria e pesar, honra e desonra, foge daquele script normal da maioria das pessoas. Vivemos acima desse patamar. Por isso que ele coloca aqui que quando a gente descobre o Atman, a gente tem que fazer uma amizade com ele, lutar junto com esse Atman. Ou seja, vivermos e vivenciarmos todas as nossas experiências como espírito imortal que somos. O verdadeiro yogi é aquele que, acalmado pela sabedoria e pelo conhecimento do Atman, permanece equânime, dominou os seus indriyas
e para quem um pedaço de terra, uma pedra e o ouro são o mesmo. Estar dominando a si mesmo, ter dominado as tuas imperfeições, os teus sentimentos equivocados, leva-te a estar acima dos indrias, dos tentáculos, daquilo que tem apego às coisas terrenas. Então, qualquer pedaço de terra, qualquer pedaço de pedra, mesmo que seja muito preciosa, não vai te despertar nenhuma cobiça, nenhum interesse. Aquele que se desenvolveu a si mesmo como consciência e que é espiritualmente avançado é benévolo com os amigos e os inimigos, com os indiferentes, os estranhos, os invejosos, os parentes, os impiedosos e os viciosos. Então, quando você desenvolve em si mesmo a consciência de espiritualidade, quando você avança no sentimento de benevolência, quando você descobre-se ser imortal, todos aqueles outros que para as outras pessoas é um obstáculo ou é algo que coloca empecilho para o seu relacionamento com eles, você vai conviver com eles naturalmente, como se aquelas pessoas não tivessem nenhum defeito, nenhum tipo de ressentimento. E aí entra as questões de castas. Se Krishna já tinha orientado a eles para convivermos de forma benévola com todos, por que a segregação de castas? Se o mais importante, se o principal é desenvolvermos o sentimento de elevação do espírito imortal. Que um yogi se concentre constantemente no Atman, permanecendo em reclusão, autodisciplinado e livre de devaneios e do sentimento de ter posses. Muitas das vezes os devaneios é uma vontade de ter alguma posse. Se eu tivesse comprado isso, se eu tivesse comprado aquilo. Então nós temos que treinar, desenvolver um sentimento que nos afaste dessas condições, nos afaste desses sentimentos estranhos, nos afaste desses sentimentos equivocados. Portanto, a gente deve procurar desenvolver os altos ideais de amor e de fraternidade. Tendo colocado num lugar limpo um assento firme para o trabalho com Atman, nem muito alto nem muito baixo, coberto com erva cuxa e um tecido similar à pele de veado. Então ele dá ali as normas para que você se assente num lugar confortável, coberto com ervas e uma erva especial, não é qualquer erva, e as ervas têm interferência no nosso psiquismo. Nós que estudamos homeopatia sabemos disso, e os orientais também sabem que as ervas interferem no nosso psiquismo. E as cores também têm lá suas influências. Por isso, a necessidade de ter todo um aparato dentro dos padrões estabelecidos pelo conhecimento védico. Tendo concentrado a tua mente num só objeto e tendo dominado os seus indriyas, permanecendo tranquilamente num só lugar, que o yogi pratique yoga, experienciando êxtase do Atman. Então, naquele momento, sentando naquela posição de relativo conforto e mantendo a sua concentração, mantendo a sua mente dominada por todos os seus sentimentos, livre dos tentáculos que possam querer te levar para este ou aquele lugar, mantendo a concentração no seu Atman, no teu espírito, e assim você poder experienciar o êxtase de conhecer-se como espírito imortal. Mantenha o tronco e o pescoço e a cabeça eretos e imóveis, inclinando o seu olhar, enfocando para a ponta do nariz, sem dispersar a sua atenção. Então, a posição que se senta no yoga, para se praticar yoga, é extremamente importante. Inclusive a junção dos dedos, cada junção dos dedos tem lá a sua função. Para aumentar a imunidade, para aumentar a concentração, para você ter uma experiência mais ampla com a espiritualidade, de acordo com a união do polegar com um dos dedos, vai ter uma funcionalidade. Aí a pessoa fala assim, não, isso é superstição. Não, isso é técnica. Tendo-se estabelecido no Atman, destemido e firme em Brahmacharya, tendo refreado a sua mente e dirigido os seus pensamentos para mim, que o yogi procure alcançar-me como sua derradeira meta. E aí, a partir do momento que a gente procura
essa firme Brahmacharya, que significa estilo de vida Brahman, a vida num estado de encantamento por Brahman, o que implica não se envolver nas ilusões do mundo material, principalmente a relativa a dinheiro, ouro e sexo. E a partir desse momento é que você concentra em torno do seu ser espiritual e procura pensar em Krishna, concentrar-se em Krishna, você vai conseguir alcançar essa meta de estar com esse ser, com essa entidade superior. Um yogi que se uniu com o Atman e que controla sua mente entra no Nirvana, mais alto onde permanece em mim. Na verdade, o yoga não é para aqueles que comem em demasia ou não comem nada, nem para aqueles que dormem demasiado ou muito pouco, ou ajna. O yoga elimina todo o sofrimento daquele que se tornou moderado na comida, no descanso, no trabalho e também no equilíbrio entre o sono e vigília. Portanto, para você ser um bom yogi, para você ser um bom religioso, você tem que controlar o que você come, o que você bebe, o seu descanso, o seu trabalho e também o equilíbrio entre o sono e a vigília. Nós temos que procurar manter todo esse equilíbrio para alcançarmos metas sempre mais elevadas e conservarmos também, logicamente, a nossa saúde e a nossa estabilidade íntima. Quando o yogi, como uma consciência refinada e livre de todos os desejos, se concentra apenas no Atman, sobre tal praticante dizem, está em harmonia. Então, concentrar-se no espírito, manter-se íntegro com a espiritualidade, é você estar em harmonia, você está em perfeito equilíbrio com as suas forças psíquicas. O yogi, que conquistou a sua mente e permanece na unidade com o Atman, torna semelhante a uma lamparina num lugar sem vento, cuja chama não se trepida. Olha que interessante. Se nós tivermos pleno domínio da nossa mente, se nós tivermos pleno domínio dos nossos sentimentos, precisamos então lembrar que nesse momento seremos como a chama em um lugar sem vento, onde ela não irá trepitar. Manterá-se firme, sempre buscando a sua ascensão, buscando patamares superiores. Quando a mente, acalmada pelos exercícios do yoga, se torna silenciosa, quando o yogi se deleita no Atman, contemplando o Atman com o Atman. Aí um exercício interessante que você vai se focar no seu espírito, vai contemplar-se a si mesmo, ou seja, você vai contemplar o seu espírito com o seu próprio espírito, pensando simplesmente no teu espírito. É uma técnica de você meditar, de você fazer exercícios que te liberte dos apegos do mundo, que te liberte de certas condições negativas, nocivas ao seu patamar de evolução, ao seu patamar de crescimento espiritual. Quando encontra aquele êxtase sublime, que é acessível apenas a uma consciência desenvolvida e que está fora do alcance ordinário dos indriyas, o yogi já não se separa da verdade. Aí, o êxtase sublime, aquela contemplação de estar ligado a Deus, ao ser superior, lembrando que você expandiu a sua consciência, suas percepções psíquicas para entender essa verdade, dela você não se separará mais. Tendo alcançado isso, já não pode imaginar algo superior e, permanecendo nesse estado, já não se comoverá, nem mesmo pela maior das aflições. Manterá sempre sereno, equilibrado, com foco nos objetivos superiores. Em momento algum, será atingido, atacado ou se sentirá mesmo dentro dessas situações, porque a tua mente repelirá, o teu equilíbrio repelirá qualquer mal que possa querer te atingir, porque você já está em um patamar superior em que nada pode te afligir. Precisamente a tal liberdade do sofrimento deve chamar-se yoga, e há que entregar-se a este yoga firmemente e sem vacilar. Assim, criando e desenvolvendo nossos sentimentos superiores, criando e desenvolvendo nossos sentimentos de amor
e de respeito uns para com os outros, elevaremos nossos sentimentos, elevaremos nossos ideais de amor, de paz e de fraternidade para construir e edificar em nós a plenitude do nosso ser, a plenitude de nossa alma, para alcançarmos verdades maiores. Portanto, a liberdade de sofrimento chama-se yoga, porque você já não se entrega mais ao sofrimento, você não vacila na forma de crer. Você sabe que você é um ente espiritual e, como ser espiritual, você vive a plenitude como espírito imortal. Tendo renunciado aos desejos vãos, resolutamente e tendo vencido todos os indrias, acalmando a consciência gradualmente, que o yogi estude a sua própria essência, o Atman, sem dirigir os seus pensamentos para nada mais. Concentrar-se em si, manter um padrão de desenvolvimento da sua mente, do controle da sua mente, para que ela esteja altamente disciplinada e voltada simplesmente para o bem, para a tua essência, para o teu espírito imortal. É uma forma de você se libertar-se dos indrias, dos sentimentos, dos desejos, dos apegos terrenos. Por mais que a mente inquieta e inconstante se distraia, refreia-a constantemente e dirige-a para o Atman. Dirigirmos-nos para o Atman, dirigirmos-nos para sentimentos superiores de elevação, desenvolvimento, de conscientização, fará com que todos nós sejamos em condições de sermos melhores, de sermos daqueles que aproveitem o tempo, que desenvolvem o sentimento, que criam as condições de amor e de paz para suas almas. A felicidade mais alta espera o yogi, cuja mente se tranquilizou, e cujas paixões se acalmaram quando tal yogi se tornou impecável e semelhante a Brahman. Portanto, para você se aproximar da espiritualidade superior, dos espíritos puros, que Brahman representa a essência da espiritualidade, Deus, para que você se aproxime, você tem que estar com a mente tranquila, livre das paixões, livre dos sentimentos impuros. Então você está impecavelmente sintonizado com as forças divinas, com a força, com a fonte do amor. Com a força que simboliza a fonte do amor, melhor dizendo. Quem se harmonizou e se libertou dos vícios experimenta facilmente o êxtase ilimitado do contato com Brahman. Então, se nós não temos este êxtase de contato com Brahman, com o ser superior, com a nossa essência divina, é porque ainda não estamos com a nossa mente perfeitamente libertada dos vícios da Terra. Quem se estabeleceu no yoga vê que o Atman está em cada ser e que todos os seres estão no Atman. Vê um só em todo lado. Caminhamos assim para a construção, para a edificação, para o crescimento do espírito mortal, ligado e sintonizado com as forças superiores da vida, porque nós estabelecemos, com essa concentração da mente, um contato íntimo com esses seres e com a nossa própria essência, ou melhor, a nossa essência ligado às essências espirituais puras e superiores. Aquele que me vê em todo lado e que vê tudo em mim, eu nunca o abandonarei, e ele nunca me abandonará. Quem, tendo se estabelecido em tal unidade, me adora, aquele que está em tudo vive em mim, qualquer que seja a sua ocupação. Aí a gente tem que ver o seguinte: dentro do conhecimento dos Vedas, existe em cada ser uma centelha divina, que é a consciência. Não importa o nível de evolução daquele ser espiritual, daquela energia psíquica. O princípio inteligente, que existe em todas as formas de vida, nela tem uma centelha divina. Essa centelha que vai fazer todo o processo de desenvolvimento psíquico do ser ao longo dos milênios. E, portanto, a partir do momento que essa centelha divina desenvolve a compreensão de estar sintonizada com essas forças divinas, que em todos os seres vivos existe uma centelha de Deus, e não é Deus, é uma centelha, assim como um chip que você tem no seu cartão de celular, seu cartão de banco, ele não é o banco, ele não é a central, não é a operadora, ele é um chip.
Então ele é ligado através de uma frequência à operadora ou ao banco. Por isso, nós temos que entender que essa nossa centelha e as centelhas que existem em todas as vidas é aquilo que liga-nos ao Criador. E quando tomamos consciência disso, estaremos ligados ao Criador e o Criador ligado em nós. E nunca nos abandonaremos mutuamente, porque já tomamos uma consciência muito superior. E a partir do momento que a gente estabelece essa unidade, sabemos adorar a Deus. Então, quem, tendo se estabelecido em tal unidade, me adora. Aquele que está em tudo, vive em mim, qualquer que seja a sua ocupação. Então, a partir do momento que a gente está vendo esse todo, já estamos num grau de desenvolvimento bem adiantado, então nós saberemos estar em sintonia com a espiritualidade superior e também a espiritualidade superior em sintonia conosco. Quem vê as manifestações do Atma em tudo e quem, através disto, conheceu a igualdade de tudo, do agradável e do desagradável, é considerado um yogi, perfeito ou ajna. Portanto, a gente tem que saber lidar com os dois extremos, tanto o agradável quanto o desagradável. E diante dessas situações, sabermos botar as coisas na balança e caminharmos para o aperfeiçoamento, para o engrandecimento de nossas condições espirituais, de nossas condições psíquicas. Arjuna disse: para este yoga que se alcança através do equilíbrio interno, eu não vejo em mim um fundamento firme devido à inquietude da minha mente. Ó Madhusudana. Então, Arjuna já está ali colocando que ele não está ainda em perfeito equilíbrio interno. Então, ele está precisando desenvolver as forças, porque ainda tem inquietude em sua mente. E essa luta de todos nós, como discípulos da espiritualidade superior, seja qual nome que quisermos dar, sempre teremos essa luta para equilibrarmos a nossa mente. Portanto, para desenvolvermos a plenitude da nossa espiritualidade, vai ser dentro dos limites das nossas possibilidades nessa existência. E por isso, devido a essas dificuldades que nós temos de manter essa integridade da nossa mente num foco perene com a espiritualidade superior, nós devemos procurar fazer aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Orar, meditar, fazer a caridade, desenvolver os nossos potenciais do bem, do amor e da fraternidade, ir nos desapegando das coisas materiais e buscando sintonizar com as essências espiritual que há em nós e com os nossos amigos espirituais, os bons espíritos que nos ajudam na prática do bem. E assim, estaremos nos desprendendo dos bens terrenos, deixando de termos que participar nesse trabalho árduo de ir e voltar para nos depurar, para nos aperfeiçoar. A mente é, em verdade, inquieta, ó Krishna. É turbulenta, obstinada, difícil de restringir. Penso que é tão difícil de refrear como o vento. Então, Arjuna está mostrando as dificuldades que nós vamos encontrar. As dificuldades que nós sempre teremos de equilibrar a nossa mente. Logicamente que Krishna sabe disso, mas ele coloca para Arjuna a luta que nós devemos empreender para conseguirmos, ao longo dos séculos, dos milênios, a possibilidade de centrar, focar a mente. E quem sabe nessa mesma vida, ao longo da nossa existência, trabalhando pelo bem, orando, meditando e fazendo caridade, cumprindo nossos deveres também perante a sociedade, com o nosso trabalho, com a nossa família, nós vamos alcançando a maturidade física, com a decrepitude da força física, a plenitude da força espiritual para sintonizarmos, para focarmos em patamares superiores do entendimento. O Senhor Krishna disse: sem dúvida, ó poderosamente armado, a mente é inquieta e é difícil refreá-la. Contudo, é possível conquistá-la com exercício constante e impassibilidade. É difícil, mas o exercício constante de tentar dominá-la, como falamos, oração, meditação, caridade, esforçando-se para nos desapegar das coisas do mundo e cumprindo bem os nossos deveres perante o mundo, nós vamos buscando sintonizar a nossa essência divina com aqueles espíritos que já alcançaram a plenitude. O yoga é difícil de alcançar para aquele que não conheceu o seu Atman, mas quem o conheceu vai em direção ao yoga pelo caminho correto. Esta é a minha opinião. Portanto,
entender que somos um ser espiritual, entender que somos um ser que precisa do processo de evolução e de crescimento para aprimorarmos-nos como espírito imortal, é, então, o caminho que nós precisamos para alcançar a plenitude do nosso ser. Arjuna disse: que acontecerá a quem não renunciou o que é terreno, mas tem fé, que não conquistou a sua mente e caiu do yoga, ó Krishna. Tendo falhado em ambos os caminhos e tendo se perdido no caminho do Brahman, será destruído como uma nuvem despedaçada, ó poderoso. Ó Krishna, dissipa definitivamente todas as minhas dúvidas, só tu poderás fazê-lo. Aqui nós vamos ver duas colocações importantes. Uma, ele tem um certo receio de falhar. E se ele falha, ele imagina que ele será despedaçado como uma nuvem diante de um grande vendaval. E pede que Krishna dissipe as suas dúvidas. Todos nós queremos dissipar nossas dúvidas por mecanismos transcendentes, porque a transcendência da nossa mente é tanto possível quanto mais vamos desenvolvendo nossas possibilidades espirituais. E a partir desse momento que o espírito se predispõe a crescer espiritualmente, ele vai sempre encontrar um mestre. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E a Arjuna então está diante de Krishna, a essência da consciência divina na Terra, a suprema consciência divina. Portanto, diante dessa situação, ele vai trabalhando para interiorizar valores, mas, logicamente, como todos nós, tem aquela dúvida: mas vou alcançar? Será fácil para mim alcançar uma suprema felicidade, uma suprema realização? Ou serei despedaçado como uma nuvem? E pede que Krishna o ajude a alcançar o caminho da evolução. O Senhor Krishna disse: ó Partha, não há destruição para tal ser, nem neste mundo, nem no próximo. Aquele que desejou comportar-se virtuosamente nunca estará no caminho do sofrimento. Ó meu querido. Olha que interessante. E Kardec deixa para nós que o verdadeiro espírita, ou seja, aquele que se predispõe a seguir verdadeiramente o Cristo, é aquele que luta contra as suas imperfeições éticas e morais e procura fazer-se uma pessoa melhor a cada dia. Exatamente o que Cristo ensina para nós. Que a partir do momento que você já começou a sua luta para se melhorar, para comportar-se de forma virtuosa, mesmo que você venha a falhar, o seu sofrimento de frustração naquele momento pode até acontecer, mas você estará afastado do caminho dos sofrimentos maiores. Você já encontrou uma possibilidade de alcançar metas superiores. Tendo chegado aos mundos dos virtuosos e permanecendo ali por anos inumeráveis, aquele que se perdeu do yoga, depois nasce de novo numa família pura e bendita. Olha que interessante. Se você lutou para se melhorar, se você lutou para adquirir virtudes, você vai chegar para o mundo espiritual, vai passar lá mais tempo aprendendo, estudando, se aperfeiçoando, e vai nascer depois de uma família que também luta pela perfeição, uma família que já tem valores éticos e morais conquistados. Nada fica perdido. Tudo vai se somando, tudo vai se angariando valores. Ou pode até nascer numa família de yogis sábios, ainda que tal nascimento seja muito difícil de alcançar. Portanto, nascer numa família de pessoas muito religiosas e sábias são para poucos. Prestem atenção nisso. Nasce outra vez, sendo a consciência desenvolvida no seu corpo anterior, e de novo se põe no caminho para a perfeição, ó alegria dos gurus. Encontrar essa plenitude, encontrar essa valorização, encontrar esse desenvolvimento dos bons sentimentos, vai fazer com que cada um de nós alcance forças. Então, nascer outra vez, sendo uma consciência já desenvolvida no corpo anterior, na encarnação anterior, e de novo se põe no caminho da perfeição, e assim você se torna alguém que vai crescer ainda mais. Ou seja, o que você conquistou antes, você preserva e leva para a próxima existência e parte daquele ponto, e também das suas conquistas no mundo espiritual, porque no mundo espiritual também a gente aprende e começa a crescer e torna-se uma alegria dos gurus, ou seja, uma alegria daquele clã onde você está.
Os méritos da sua vida passada levam-no para adiante, pois quem aspirou a alcançar o conhecimento do yoga já superou o nível da prática religiosa ritual. Quanto você vai para um conhecimento superior, quanto você vai para o entendimento superior, e já busca esse conhecimento superior, você está fora daquele patamar que todo mundo pratica aquela prática ritual, todo mundo faz tudo igual, mas você buscou valores, você já tem méritos mais elevados, então você não perde, você sempre ganha, você sempre desenvolve padrões de perfeição e de entendimento para alcançar a plenitude do teu ser. E aquele yogi que se esforça incansavelmente, que se libertou dos vícios e que foi em direção à perfeição durante muitas encarnações, chega à meta suprema. Então não é só uma encarnação para você chegar a superar e vencer todos os seus vícios. Você tem sempre a meta da perfeição. Você está lutando para a imperfeição em várias encarnações. O que nós estamos lutando nesta aqui, ao despertar da consciência nesta vida, na próxima já teremos dado um grande passo, já teremos desenvolvido um grande caminhar para alcançarmos a plenitude do nosso ser em próximas etapas. Um yogi é superior aos ascetas, aos sábios e a um ser humano de ação. Por isso, torna-te num yogi, ó Arjuna. A busca por alcançarmos essa meta, a busca por alcançarmos patamares superiores de entendimento, depende de cada um de nós, trabalharmos intimamente para nos fazermos melhores, trabalharmos intimamente para transcender as lutas íntimas de cada um, transcender os patamares que nós temos de imperfeições. Trabalhemos, pois, e lutemos, pois, por nos aperfeiçoar, por desenvolver em nós padrões de entendimento sempre superiores, porque essa é a meta, este é o objetivo, este é o caminho para alcançarmos a nossa perfeição. Um yogi é superior aos ascetas, aos sábios e a um ser humano de ação. Por isso, torne-se num yogi, ó Arjuna. Esse yogi é aquele que vai estar buscando o seu aperfeiçoamento, buscando a sua transformação íntima, buscando o autodomínio. E um dia você vai alcançar. E é este o objetivo que nós temos que lutar por ele. E dentro dos conceitos espíritas de domínio pleno de si, é você poder ter uma vida aqui na Terra, cumprindo seus deveres, cumprindo suas responsabilidades, livre dos vícios e com fé em Deus, com responsabilidade perante as nossas ações e procurando fazer sempre o melhor para o nosso crescimento, para o nosso despertar na vida espiritual. E entre todos os yogis, eu respeito mais aquele que vive em mim, permanecendo ligado a mim através do Atman, servindo-me sem cessar. Assim diz a sexta conversa entre Shri Krishna e Arjuna, nos gloriosos Upanishads do bendito Bhagavad Gita, a ciência do eterno, a escritura do yogi, chamada Yoga do Autodomínio. Portanto, precisamos entender que a espiritualidade superior, Krishna, representando essa suprema consciência entre os seres humanos, estaria nos convidando e nos mostrando que quanto mais nos mantivermos em amor ao Cristo, ao Krishna, mais nós estaremos ligados a Ele e mais o serviremos sem cessar e Ele nos servirá também sem cessar, para que o empreendimento e o trabalho do autodomínio, do crescimento, do aperfeiçoamento esteja sempre presente em nós. Este é o caminho da perfeição, este é o caminho que nos levará ao Pai. Este é o caminho que nos levará ao aperfeiçoamento. Nos esforçar por controlar a nossa mente e manter o sentimento de amor ao Cristo, ao Krishna, a suprema consciência divina, e assim, elevando a nossa consciência para esse patamar de entendimento superior, onde iremos conhecer as diferenças e as similitudes de todos os fenômenos que estão em torno de nós, e diante deles, manteremos-nos impassíveis, porque estamos sintonizados com a essência divina. E assim, vencendo as nossas guerras íntimas, as nossas batalhas, teremos a intuição, os canais de intuição desbloqueados para captarmos os melhores pensamentos divinos, os melhores sentimentos das forças superiores, porque o Bhagavad Gita nos dá o ciclo da vida, nos dá o entendimento de patamares superiores, em que nascer, crescer, reproduzir, entrar em processo de decrepitude e retornar para o plano espiritual,
É um ciclo que nós vivenciamos com naturalidade, porque já temos maturidade de vivenciar a espiritualidade e crescermos para o bem-estar e patamares superiores de entendimento, de evolução, para estarmos cada dia melhores, para estarmos cada dia mais livres das nossas imperfeições e sintonizados com as forças superiores que governam nossas vidas.